Homenagem de familiares e amigos a Matheus Versosa, de 20 anos de idade, jovem desaparecido no Rio Amazonas. Muito boa noite, seguidores do Portal de Notícias LCJ. Eu sou Leonardo Biasi. Neste momento nós estamos ao vivo diretamente da 25 de dezembro no bairro Eduardo Braga 1, onde nesse instante está sendo feita uma homenagem ao Matheus Versosa, que esteve desaparecendo no grande rio Amazonas e que nesse instante também, juntamente aqui dos familiares, amigos, colegas, todos que estão aqui em frente, farão uma homenagem ao Matheus, exatamente aqui no Braga 1. São 20 horas e 41 minutos, é noite de segunda-feira, 17 de março de 2025, e a dona Jeane, mãe de Matheus, muito confiante que possa vir encontrar o corpo do seu filho, e também vai mostrar aqui pra gente, né, como é que é o estabelecimento a qual o filho dela já vinha aqui construindo, né, ao longo desse período, também trazendo muito orgulho para essa mãe. A gente observa aqui também como é que está a movimentação aí dos colegas, a todos eles aqui, exatamente na barbearia onde ele trabalhava. Nós vamos falar aqui com a dona Jane. Oi, dona Jane. Dona Jane, boa noite, minha querida. A gente acompanhando uma homenagem aqui dos amigos e também nesse momento reunidos em frente aqui à barbearia. A senhora cada vez mais confiante que vai se encontrar o seu filho. Eu estou confiante sim nos bombeiros. Tudo que eles falaram para mim de tarde me deixou mais confortada, que a gente tem a possibilidade de achar o corpo do Matheus. E eu estou tão feliz por essa homenagem ao meu filho. Eu sei que todo mundo amava ele, gostava dele. Eu acredito em Deus que a gente vai ter essa resposta de trazer ele para poder, pela última vez, vir no salão dele e ser enterrado. Eu tenho grande fé em Deus. E a gente observa aqui, dona Jane, aqui era a barbearia dele, era o cantinho dele. Aqui é onde ele trabalhava, que era a barbearia dele, que ele gostava tanto, que ele amava. Esses são os clientes dele. Colegas, amigos que sempre estão aqui. A maioria é cliente. E a gente observa que esse cantinho foi ele que esteve aqui realizando nos mínimos detalhes. Sim. Foca pra cá, pra esse lado. Olha só, a gente observa aqui também, né, mãe? Até mesmo uma das fotos aqui da formatura da turma de 2019, lá da escola Beresite, esse comum. Não, esse daí foi no Misty Rosa. Misty Rosa, né? É do Beresite? É do Beresite mesmo. Beresite. E mãe, pelo que a gente esteve aqui acompanhando, né, a senhora também tem outro filho, né? Sim, eu tenho o Ailton, que tem 17 anos, é o único filho agora que restou para mim. E por isso eu tenho que ter forte para mim vencer essa batalha, para mim ter o conhecimento que a gente vai achar ele de volta, para a gente trazer pelas últimas homenagens para ele. Esses dias estão sendo bem difíceis, eu observo que difíceis, né? Eu observo que a senhora está bem abatida, a senhora não vem conseguindo dormir. Não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer quase. Mas eu creio que tudo vai dar certo. Tudo, Deus tem um plano, tudo é sobre o controle de Deus, né? Então, tudo vai dar certo. Esses dias vocês estão ficando aqui ou lá nas margens do rio? Eu vou ficar dentro de casa, eu fico lá no flutuante, a gente fica por lá, passa a noite, que dormir eu não durmo, não estou dormindo. Eu passo a noite lá conversando com as pessoas que estão lá. Outros fazendo busca com anzol, outros conversando, trocando ideia comigo. Então, eu não consigo dormir. Sempre tentando fazer a senhora se distrair. Isso, sim. Os amigos dele por lá com nós, minhas vizinhas, meus conhecidos, todos me dando força. E através do conhecimento dele que eu estou sendo forte. O conhecimento dele, do talento dele, é que me deu força para mim chegar até aqui e fazer essa... Pode. Então é isso, Léo. A gente observa aqui tudo bem, né, trabalhado, tudo bem ajeitadinho, né?
gostava. Infelizmente aconteceu isso, né, mãe? Ele era um esteio, era um braço para a senhora. Era, me importante, ajudava, nós se ajudava. Ele me ajudava e eu ajudava ele. Este é seu outro filho, é? Sim, o Ailton. Esse é o Ailton. Quantos O anos ele Ailton, ele tem? tem 17 anos. 17 anos, né? Sim, bora, Léo. Entendi. Vamos lá, gente. Nós vamos acompanhando. Este aqui é o Ailton, é o outro filho, tá bom? Aqui é da dona Jane. Tá? E a gente observa também aqui chorando bastante juntamente com os colegas. Eles vão fazer uma homenagem, tá, gente? E vão até o flutuante. Eles vão ficar exatamente ali no flutuante, né? Onde eles vão ficar a toda noite. Eles estão muito confiantes também que eles possam, né, durante o dia, amanhã, né, estar encontrando aqui o corpo, tá bom, do Mateus. Então, por isso, né, um momento em que eles vão fazer essa homenagem. E a mãe, a gente observa, gente, né, fisicamente, emocionalmente, ela está muito, mas muito mesmo aqui abatida, né, abalada e dopada, né, também. Eu estive conversando aqui com os colegas, né, da mãe, eu estive falando com elas ali e eles relataram ali que realmente ela não consegue dormir, né, e a todo instante aí sempre, né, tentando, né, entretendo ela para que ela possa também esquecer um pouquinho. O filho está aos prantos ali, o outro filho mais novo dela, né, ele basicamente, o Mateus, ele vinha ajudando muito a mãe, né, ele, com as vendas de perfumaria, com os cortes de cabelo, então ele estava sendo aqui uma peça muito importante para essa mãe. É por isso que ela a todo momento cai, né? Mas a gente observa aí que eles levantam, né? Para que eles possam também aqui a vizinhança, os amigos, colegas, ajudarem essa mãe a poder, né? A ter força e como conversei com ela ainda há pouco, né? A esperança, né? De poder encontrar o filho e se encontrar. Ela também já esteve aqui comunicando ao Portal RCJ, né? Que já sabe das circunstâncias que pode estar o corpo do seu filho. E ela somente quer sepultá-lo. Ela queria muito dar um abraço no filho dela. Ela queria muito mesmo dar o último adeus no filho. Porém, ela enfatiza que realmente pode ser impossível, né, isso acontecer com relação à questão do corpo, né, do Mateus, ele se encontrar ali em condições, né, até mesmo em que essa mãe ela possa aí ter o último contato com o filho. É uma tristeza a gente poder ouvir isso, a gente poder relatar. A mãe ela está querendo ou não consciente, né, do que está acontecendo. E olha só, ela vai levando ali a foto do filho, né? Ela vai encaminhando aqui a foto do filho, tá, gente, ali para o ponto onde será a homenagem aqui no Braga 1, né, um rapaz muito conhecido aqui no bairro. Todos os colegas, os amigos estão aqui nesse instante, né, se abraçando, choros para todos os lados. É um momento ali de muita comoção do jovem, né, o irmão dele e a dona Jane, né, agora nesse momento, né, levando aqui, caminhando ao corpo até a entrada do Braga. Já foi hasteado ali uma bandeira, tá escrito MT do Corte, Braga 1 de luto. Essa faixa já foi ali hasteada, tá, gente? Na entrada do bairro, e agora eles vão colocar uma faixa maior. Ela também quis mostrar aqui pra gente, né? Antes de entrarmos ao vivo, ela foi me mostrar, né, tudinho ali, como que em cada detalhe o Mateus deixava a casa dela, o empreendimento dele, né? Então a gente observa que ela quer conversar, né, com alguém, ela quer interagir com alguém. E do momento ali, tirei um bom tempo, né, conversando com essa mãe antes de entrarmos aqui ao vivo, entendendo que ela está com um sofrimento muito grande, né, um sofrimento que somente Deus que, né, pode acalentar a dor dessa mãe, gente. Mas a gente torce muito para que o corpo possa ser encontrado, né? A gente vem acompanhando longas buscas, né, que não estão ali no momento, né, logrando êxito, né, até pelo fato do trabalho do Corpo de Bombeiros estar sendo excepcional, né? Ela comentou também comigo com relação à questão do Corpo de Bombeiros Militar, né, que estão fazendo ali o que podem, né, para tentar encontrar aí o corpo, né, do Mateus.
mas ela não perde a esperança. E ela informou que amanhã ela teve essa visão que amanhã vão encontrar o corpo do filho, né? Vai ser encontrado o corpo do Mateus. E que Deus também possa iluminar os nossos mergulhadores, né, os nossos ribeirinhos, para que também possam, né, encontrar aí o corpo desse rapaz, para essa mãe ter o seu descanso, gente. Eduardo Braga 1, olha aí. Os fogos aqui na entrada, enquanto a dona Jane vai descendo aqui para a entrada do bairro do Eduardo Braga 1, homenagem a Mateus. Um jovem muito querido aqui no Braga, uma pessoa, né, que já era muito conhecida aqui também, que já vinha também criando essas amizades e, acima de tudo, né, o Mateus, ele já estava crescendo em sua vida profissional, né? O Mateus já vinha ali criando, né, uma certa estrutura, né? Vocês podem ver tudo bem arrumadinho ali, né, a barbearia dele. Então o Mateus ele já estava, né, como a mãe informou, né, começando a engrenar sua vida profissional. E infelizmente sendo interrompido, né, de uma maneira tão triste, né? É muito difícil, gente, é muito difícil, porque palavras elas não acalmam, as palavras elas podem vir acalentar num momento, né, a dor de uma mãe, mas é algo que fica marcado, né, para sempre. Eu creio que a mãe, o pai, ele não nasceu ali para enterrar, né, os filhos, então isso faz com que essa dor ela fique bastante forte, né, e como uma cicatriz ali que realmente vem deixar marcas, né, na vida dessa mãe. E vamos somente orar, pedir bastante oração, né, para que essa mãe ela possa ter o conforto também, assim como o próprio Mateus, né, que ainda não foi encontrado, né, mas a esperança aqui é muito grande, né, para que eles possam encontrar, tá bom, o Mateus. Eles prepararam aqui, ó, uma faixa também, Luto Mateus. Eles vão nesse momento fixar aqui na entrada, né, do bairro do Eduardo Braga 1. É a única entrada que dá acesso para o bairro, é essa, tá? É por via mesmo, por rua, tá, gente? Então vocês observam aqui. Agora nesse instante eles vão estar aqui fixando nessa placa, e a mãe aqui segurando, né, também a foto do filho, juntamente aí dos familiares, dos colegas. E a gente observa que não está sendo fácil para essa mãe, hein, gente? É muita gente orando. Ela informou que vem recebendo até carinho de pessoas que ela nunca conheceu, que ela nunca viu na vida, né? Nunca viu na vida, e ela sempre ela recebendo esse carinho aqui das pessoas. Olha só, o filho mais novo, tá? O irmão do Mateus, né? Eles só eram eles três, como ela disse para mim. Agora somos só nós dois, Léo, né? Só nós dois. E eu disse para ela: a senhora tem que dar forças, né, para que esse menino também possa lhe dar orgulho, assim como o seu filho lhe deu, né? A senhora não pode deixar também, né, a peteca cair, porque a senhora também agora eu esteio, né, para esse jovem, né? E o futuro desse jovem depende da senhora, né? O futuro deste rapazinho aqui depende, né, de você. Vai lá, mãe, pode ir lá, vai lá tirar uma foto do lado do seu filho. Deixa a mãe ir lá, né, gente? Olha só o momento aí que mãe e filho, olha. Opa, desculpa. Que imagem, hein, gente? Que imagem é essa, hein? Vamos torcer que vai dar certo. Já deu certo. E amanhã a guarnição de Corpo de Bombeiros vão ser, todos eles vão conseguir fazer os seus trabalhos, e se Deus quiser a gente vai ter uma resposta positiva aqui no portal de notícias LCJ, né, dando as energias de qualquer ponto, de qualquer estado, de qualquer cidade, e nós vamos ter com certeza aqui uma resposta para essa família, né, para a dor que está passando nesse momento esse jovem, para a dor que está passando nesse momento essa mãe, né, que é mãe e pai,
né, que labutou para criar os seus filhos, que labuta para criar seus filhos, que veio ser um exemplo para os filhos, que é muito querida pelos seus filhos. E não é fácil, gente. O filho agora, né, cai aos prantos ao lembrar que do seu irmão e ao saber que o seu irmão, infelizmente, nunca mais voltará. A imagem triste, né? Muito triste mesmo para uma família, né, de 3 pessoas que realmente são guerreiros, gente, são guerreiros demais. Dona Jeane deu sempre, né, um duro, né, ralou bastante para dar o bom e do melhor para os seus filhos. Eu estive conversando com ela, informou que já fez de tudo na vida, né, já trabalhou, já vendeu salgados para criar esses meninos, gente. E a gente poder acompanhar e transmitir para vocês agora a tristeza que esses dois estão passando, né, tanto a mãe quanto o filho, isso é de partir o coração. Essa imagem é muito, mas muito triste. Mais triste ainda é eles terem a esperança, né, de encontrar esse corpo, que não está sendo fácil, viu? Não está sendo fácil. A tristeza tomando conta aqui dos moradores no bairro Eduardo Braga 1. E todos eles aqui nesse momento, né, de olhos, né, também lagrimejando bastante e acompanhando essa singela homenagem aqui para o Mateus. Vai dar certo, gente, vai dar certo. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai ter, né, mais um trabalho intenso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pode ser o último dia, né, de buscas submersas, para posteriormente somente buscas superficiais. Então a família está confiante, a família vai agora junto com todos os colegas em direção à área central de Taquatiara, ali no Jauari, onde eles ficarão concentrados. Tá? Eles vão ficar concentrados com energia positiva, né, durante a noite, madrugada dentro, para acompanhar, né, o último dia de buscas submersas do Corpo de Bombeiros Militares. Ainda continua a busca para tentar encontrar o corpo desse rapaz. E parabéns aqui ao Braga, parabéns aqui aos meninos, colegas, amigos, né, que estiveram organizando essa homenagem. A gente observa aqui, né, todos eles, né, que estiveram pensando nisso. É muito importante também para dar força para essa mãe. E vamos ouvir aqui, né, também a família dar uma palavra, gente. Boa noite, gente. Muito difícil, sabe? Muito angustiante. Tá sendo muito difícil para mim falar aqui. É uma dor que não tem como preencher, sabe? É um vazio enorme. Eu sou prima e eu já tô sentindo. Imagine a minha tia. Nesse momento eu quero pedir um minuto de silêncio em homenagem ao Mateus. Por favor. Força forte. Quero que você seja forte para você. Você queria fazer uma homenagem para eles. Você vai fazer. A gente vai encontrar ele. E a gente vai poder enterrar ele. Dar um enterro digno para ele, que ele merece. Ele era trabalhador. Ele não merece ser jogado na beira do rio. Ele merece. Eles fizeram tudo pra mim. Tive o mais precioso. Mas se foi um. Mas eu tô na luta. E eu creio em Deus que ele, assim como ele tirou, ele vai trazer pra mim fazer o enterro dele. Eu creio em Deus. E eu tô firme e forte pra receber essa notícia. Mais salva de pau pro MT do Corte, tropa! Quero mostrar essa menina linda e maravilhosa, era a namorada dele.
sonho que ele tinha com ela. Ele falava muito nesse sonho para mim. Eu dizia, Mateus, se tu não quer essa Mili, mas não machuca ela, meu filho. Porque assim como eu não quero ser machucada, eu não quero que você machuque ela. Ele disse, tá bom, mamãe, ela é a mulher da minha vida. Eu tenho a espiriquitel de por aí pela rua, mas ela é a mulher da minha vida. Então ele amava ela. Então é ela que eu tenho como namorada dele. As outras, então era a palavra que ele dizia, espiriquitelte. Então, o sonho dele era com ela. E eu vou ficar com isso para sempre. Eu estou pronta a ajudar ela no que ela precisar, porque era a mulher da vida dele. Então, eu vou respeitar os sentimentos dele, o sonho dele, que ele sonhava, acho que ter uma família com ela, construir uma família junto. Ele já tinha falado em fazer um quarto lá atrás de casa, que tem um pedaço de terra, ele disse que não ia fazer nada lá, que ele ia fazer um quarto para ele. E ele ia começar a comprar material hoje para fazer esse quarto. Então o sonho dele, eu creio que era com ela, que ele dizia que ela era a mulher da vida dele. Então, eu tenho ela como namorada dele. Que ela que vinha para casa com ele, as outras nunca vieram. A gente abriu esse espaço agora que é para fazer homenagem ao Mateus, né? Como vocês sabem, ele foi criado no bairro 20 anos. É muito difícil a gente entrar aqui no bairro e ver essa placa e saber que o nosso Mateus foi embora. Eu entro aqui, eu não acredito. Eu não consigo nem entrar na barbearia direito porque ele lutou muito. Quem corta com ele desde o início sabe quanto ele lutou. Ele cortava lá atrás do quintal dele. E quando ele realizou esse sonho, aconteceu essa fatalidade. Eu só quero pedir a vocês que vocês continuem dando força para minha tia, não só nesse momento, para o meu tio também. Ele já perdeu um irmão, outro irmão. É o segundo irmão dele, eles eram 3. E agora só sobrou o Ailton. Eu peço que vocês dêem força para minha tia. Não esqueçam dela. E é isso, gente. Quem quiser fazer uma homenagem aqui para ele, falar, esse é o momento. Tá aberta a oportunidade, tá bom? Para quem quiser falar alguma coisa, pode falar aqui. Boa noite, irmãos. É muito difícil, né? Se expressar num momento desse de tristeza. Não há palavras que eu diga aqui que possam consolar o coração da Jane, né? Porque quem mais sofre é uma mãe, né? Eu vejo todo dia o sofrimento dela, de a mulher não dorme direito, pra cá e pra lá. E assim, por que essa situação toda, esse momento aqui tão bonito aqui na comunidade? Porque o cara era humilde demais, pô. O cara era cria daqui, ele... É tão bom tu ver um moleque crescendo aqui, pô, se distanciando desse mundo que a gente vive, das drogas, entendeu? E aí um moleque se destacando, pô. E é tão legal quando pessoas vêm de fora e chegam perguntando, a gente fica na principal perguntando onde é que fica o MT do corte, onde é que fica a barbearia do MT. Porra, cara, o cara tinha tudo pra subir, pra crescer, né, cara? Como todos aqui, graças a Deus, tem. Mas, cara, é muito triste, cara. O cara acordar de manhã e a primeira notícia que tu abre na LCJ é a notícia que o moleque foi embora, pô. Doido. Não tem como segurar as lágrimas, pô, porque tu conviver com uma pessoa, tu vê ela crescendo, tu vê os sonhos dela, tu vê cada conquista o sorriso que ele abria e o orgulho que ele tinha de falar quando ele conseguia fazer uma coisa, mano, uma primeira bancada, um espelho melhor, sabe, cara, e o cara realizar o sonho dele e acontecer uma situação dessa, né? Só queria dizer que ele nunca vai ser esquecido, cara. Ele
vai ser sempre lembrado no coração de cada um de nós, entendeu? E é isso, cara. Só queria pedir desculpa aqui da tia, porque a gente veio lá de fora, eu não sabia da decisão dela, mas a gente soltou um foguete para lembrar, cara, que ele vai ser sempre lembrado por nós, entendeu? Independente de qualquer situação. E vai dar tudo certo, amanhã ele vai ser encontrado. A gente vai soltar mais e mais foguete. Sim. Só queria que todos se juntassem uma só voz, que a gente pudesse fazer uma oração do Pai Nosso que todo mundo sabe, e fica mais fácil para nós levantarmos essa oração, clamou até o Senhor, né, para que Ele possa vir com providências amanhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem os ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado. E lembrando que saiu uma fake news que tinha encerrado a vaquinha solidária, mas não encerrou, porque a gente vai continuar as buscas no rio com as lanchas e tá continuando, tá bom? A vaquinha, porque chegaram com a gente falando que não estava mais funcionando, mas tá sim, que a gente vai continuar as buscas no rio. O nosso avô, meu avô, os nossos tios, eles saem de manhã para ir atrás, para ver se eles acham, né, averiguar, fazer uma varredura no rio. E o Guilherme, ele vai falar um pouquinho, o primo dele, o sentimento dele. Ele não consegue, mas eu vou falar por nós primos. Gente, é muito difícil. Eu nunca tinha perdido uma pessoa assim, tão próxima assim como o Matheus. Eu vim hoje dali. Quem já estudou no Olga, eu acho que todo mundo aqui do bairro já estudou no Olga. Quando eu vim de moto, eu lembrei quando a gente era pequena, a gente vinha da escola na maior bagunça, com a moçada aqui do bairro. Fugia do colégio. E é muito difícil, sabe? O Matheus, ele era uma pessoa muito humilde. Todo mundo aqui do bairro gostava dele. Ele falava com todo mundo, gente crente, traficante, usuário. Todo mundo era amigo do Matheus aqui. Principalmente os cachaceiros da rua dele. O Arilson, que era a segurança dele, o nosso primo. O pagamento dele era 51. Cadê o Arilson? O Matheus cortou o cabelo de todos os meninos aqui. E hoje eu estava lá na barbearia e eu vi todos os meninos lá e eu não vi o rosto dele. É de cortar o nosso coração. Mas ele vai estar sempre, né, em nossas memórias. A gente tem que lembrar do Matheus, aquela pessoa sorridente. Eu tento aceitar, mas é difícil, mas o que é difícil é aceitar. E eu tento aceitar e tento lembrar que ele era uma pessoa boa, uma pessoa sorridente. Se ele estivesse aqui no meio, ele estava com aquele sorrisão que vocês conhecem, aquele jeito desengonçado dele, que ele era enorme de alto. E é isso. Quem quiser falar, mais alguém? Esse é o momento, gente. Boa noite. Eu me chamo Lívia, eu sou a prima do Matheus, uma das primas, né? Tem vários aqui, tem vários também. E é um momento de muita tristeza para nossa família. Na verdade, a gente tem passado por momentos muito difíceis.
Faz 2 meses que a gente perdeu o nosso tio recentemente. A avó do Matheus também tem enfrentado um momento difícil de saúde. E assim, eu tenho umas palavras para dizer para Jane, que é a minha prima. Eu sei que nesse momento está sendo muito difícil para você, mas eu tenho certeza que você é uma mulher forte. Na verdade, Deus lhe deu 20 anos com seu filho, um rapaz incrível, um rapaz maravilhoso. Na verdade, não é porque é meu primo, porque é meu sangue, mas porque o Matheus, sim, era um menino educado. E uma das lembranças que eu tenho muito viva dele é como a gente cresceu aqui no bairro. Na verdade, um dos fundadores do Eduardo Braga 1, os invasores do Eduardo Braga. E uma das memórias que eu tenho do Matheus é quando ele chegava em casa na bicicletinha dele. E ele chegava lá e batia: tia Graça, a mamãe mandou peixe para a senhora. E é uma das coisas que eu relembro muito. E da forma como você criou o seu filho. Eu sei que você foi uma mulher batalhadora, você criou eles dois sozinha, com muita luta, muita dificuldade. E o Matheus conseguiu realizar o sonho dele e estava realizando para ajudar você. Então, eu sei que esse momento é difícil, eu não entendo a dor de uma mãe, porque eu não sou mãe e você acabou de perder o seu filho. Mas eu sei de uma coisa, é que ele está em um bom lugar, que Deus sabe de todas as coisas e que Ele está no controle de tudo. E eu só tenho a agradecer a todos do bairro que, na verdade, está com a gente nesse momento difícil. E saiba que Deus está no controle e você não está sozinha. E o Matheus, nessas homenagens, ele vai sabendo que ele foi um rapaz muito amado. E ele era um rapaz muito humilde, na verdade. E eu só tenho a agradecer a todos pela presença, pelas ajudas e dizer, né, que estejam com a gente, ao Miltinho, que continue o legado do irmão dele, que continue ajudando a mãe dele, porque só é você agora, então você tem que ser uma referência de filho, você tem que ajudar e apoiar a sua mãe, estar do lado dela. Os nossos amigos, eles são muito importantes, sim, na nossa vida, mas a nossa família sempre em primeiro lugar. A nossa família sempre é a base de tudo. Porque quando as coisas ruins acontecem, quem sempre vai estar lá é a mãe, é o pai, é os tios. Então, honre a sua mãe, honre o seu pai, porque a palavra de Deus diz que nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. E é um momento de tragédia e de muita dor, mas Deus é com você, Jane. E é isso. Gente. Oi. Olha, toda vez que eu entrava na casa da Jane, o Matheus vinha: mãe, a sua filha mais velha chegou, mãe. Já veio comer com a senhora. E a Jane vinha, botava comida para mim, comia, brincava com ele, dizia que, né, eu e ele se dava muito bem, né, Jane? A gente vivia brincando lá. Não posso falar essas coisas, mas ele era uma pessoa comigo. Ele me chamava que eu era irmã dele. Irmã dele. Fala, Maria. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Soraya. Eu tenho aqui no bairro quase 2 anos, né? Mas eu conheci o Matheus, conheço também a mãe dele. E nesse momento não tem palavras que possam tirar a dor da família, dos amigos. Só quem pode tirar é Deus, né? E nesse momento eu quero oferecer um louvor para a família, para os amigos, que só Deus pode tirar essa dor. E o tempo curar e fazer nós entender que foi a vontade do Senhor, né? Eu quero que todos escutem esse louvor. Se não encontrar, que eu creio que vai encontrar,
Mas quando chegar no céu, encontramos o Mateus. Amém? Escute esse louvor. Ouça bem, não importa nesse mundo o que tu irás passar, se não encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei, amigo. Ouça bem, não importa nesse mundo o que tu irás passar, se não encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa nesse mundo o que tu irás passar, se não encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei, amigo. Ouça bem, não importa nesse mundo o que tu irás passar, se não encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amém? Uma salva de palmas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu me chamo Leiliane, né? Fui colega de curso técnico em nutrição e dietética no Senac com o Mateus. Conheci o Mateus em agosto de 2023, quando nós iniciamos o curso no Senac. E só temos lembranças boas do Mateus, pela pessoa boa e maravilhosa que ele era. Um menino simples, um menino tímido, mas verdadeiro. Aquele calado, né? Como a menina falou, que é a prima dele, tudo desengonçado, ele era assim mesmo, gente, mas de um coração sem tamanho. Então, nesses 1 ano e 6 meses de curso, nós só vamos ter um legado bonito para lembrar do Mateus. Alguns colegas aqui presentes vão concordar comigo, né? Aquele menino que nas apresentações estava sempre lá no finalzinho, mas sempre se destacando pela sua altura, né? Não dava para esconder o Mateus no meio de nós, era o mais alto de todos. E sempre sorridente, sempre, às vezes,
nos dando risos, né? Pedindo para ir a algum lugar, ao banheiro, alguma coisa. E sempre que a gente via, ele estava olhando no celular. Né, gente? São momentos assim engraçados de a gente lembrar, porque é o que conforta os nossos corações nesse momento de tamanha dor. Há um ditado que diz que quando uma mãe perde um filho, todas as mães sentem, né? Então, todas aqui que são mães podem imaginar a dor da dona Jane. Ninguém está preparado para esse momento. É algo na nossa vida que nós temos toda a certeza que um dia vai acontecer. É a nossa partida desse mundo. Mas não tem um que esteja preparado para esse momento, que aceite, que reaja bem. Né? Nos separar de alguém que amamos é muito doloroso. Dói demais. É um momento que não há palavras que console, que conserte, que traga alegria. Mas o Espírito Santo de Deus traz o consolo necessário para cada um de nós. Então, dona Jane, fica aqui o nosso abraço fraterno, tá? De mãe, de amiga. Pelo pouco que nós conhecemos o seu filho, víamos um menino de ouro, um menino sonhador, né? Que começou lá de baixo. Lembro que o meu filho vinha do Jauari cortar o cabelo para Eduardo Braga 1, né? E eu não sabia nem onde era. Nesses dias agora que eu vim saber que era com o Mateus que eles vinham cortar, porque gostavam do corte dele. Então, era um profissional de excelência, era um amigo para todos os momentos, amigo fiel ali, honesto, né? Um menino honesto. Nós podemos dizer assim, ao pouco que nós conhecemos, podemos afirmar. Então, o legado que o Mateus deixou como amigo é lindo, é bonito de se ver, de se seguir. Jovens, está aí um exemplo para se seguir do Mateus, né? Sempre foi criado num bairro humilde, onde muitas coisas acontecem, mas o sonho de ter sua barbearia, de ter sua profissão, né? Iria iniciar o curso de nutrição para continuar, né, a sua área. Então, isso era algo assim admirado de se ver num ser humano. Então, Mateus, onde ele estiver, o Senhor recolheu para si, nós cremos assim, porque o Senhor dá a vida e ele também tira no momento que ele determina. Ele é o autor da vida e consumador também. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que console o coração de todos os familiares, em especial a sua mãe, tá? E vamos lembrar sempre do Mateus, com muito afago, com muito amor, pela pessoa que ele foi, que ele vai continuar sendo nos nossos corações. Muito obrigada. Mais alguém? Gente, é só para reforçar a situação que a amiga estava falando em relação ao Pix, que muitas pessoas usam do seu tempo só para falar mentiras, atrapalhar as coisas, entendeu? A situação da vaquinha do Pix está funcionando, e assim, aquele que puder ajudar, amanhã é um dia decisivo, né? Porque o que dizem que o corpo pode boiar amanhã, né? E aí a gente vai precisar de fazer patrulhamento ali pela área do rio. Então, quem puder ajudar com um Pix de R$1, quanto tiver possível, entendeu? Agora, há pouco, eu recebi a ligação do nosso irmão, o Osmar. Ele falou, Jane, para ti que ele vai tá te ajudando, tá? Dando uma doação de R$1.000 para ajudar na busca lá, entendeu? Então, o que a gente puder fazer por nós, entendeu? Porque juntos a gente somos fortes. Vocês têm noção da força que a gente tem, a gente se unindo, entendeu? Se cada um fizer o que for possível, tirar um tanto que não for fazer falta no seu bolso para ajudar, vai estar ajudando. Já está amplamente divulgado, né, a vaquinha. Então, dê essa força, entendeu? E só agradecemos, tá bom? Obrigado. Lembrando que a vaquinha, ela é para comprar gasolina, gente. E o único chave Pix que tá funcionando é Valdiza, que é o nome da minha tia. É único. Fora isso, não tem outro. Se tiver outro nome, não mandem. É fake, tá bom? E amanhã é uma das nossas últimas esperanças que o corpo do Mateus possa boiar. O mergulhador, ele conversou com a gente, né, família, e ele falou que ainda tem 3 dias de busca, mas amanhã
é o dia que pode boiar, é 48 horas para boiar o corpo do Mateus. Então, depois daquela homenagem, a gente vai lá pro flutuante, porque pode boiar e se a gente não estiver lá por perto e boiar, a gente não vê, a gente vai ficar sem esperança, tá bom? E a senhora quer falar? Boa noite a todos. Assim como a mãe do Mateus, eu também sou mãe solo, né? Muitas mães solo aqui. E ninguém sabe a dor de uma mãe. Uma mãe que carrega esse sentimento pelos seus filhos, que é muito forte e não é fácil. Eu vou então ao louvor, mas eu vou sem microfone porque eu estou meio ruim da minha garganta. Se eu falhar, vocês me ajudem. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus. Ô mãezinha querida, eu sei que não é fácil. Cada um de nós aqui falar não vai adiantar, porque só Deus sabe o coração de uma mãe. Mas Deus, a gente tem que pedir de Deus para Ele pro-mar, porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele fez o sol, o mar, a lua, a terra, tudo. Então, Ele tem esse poder de pedir pro mar devolver o corpo do teu filho. E nós vamos orar. Nós estamos nessa luta, nós estamos juntos, tá? Nós estamos aqui, esse pessoal aqui tá todo mundo junto. Os amigos do Mateus verdadeiro tá todo mundo junto. E eu nunca vou aceitar. Eu não aceitei que quando eu acordei e vi umas conversas falando com o Mateus, era isso, que era aquilo, eu fiquei indignado. O Mateus é um rapaz muito calmo. O Mateus conviveu comigo, com a minha filha, a gente andou muito e sabe a dignidade dele. Um rapaz assim, não é porque ele não tá aqui com a gente, que eu tô falando porque eu sei, a gente conhece as pessoas, então a gente tem que aceitar, as pessoas estão falando, não brigar com as pessoas, mas sim a gente falar que as pessoas não são assim, independente de quem seja, que seja bom, que seja mal, a gente tem que saber que o filho, ele é filho, ele sempre vai ser filho para sua mãe, seja lá o que filho for, o bom, o ruim, a mãe é mãe, ninguém vai tirar esse direito do amor de mãe, a mãe tem um amor incondicional pelos seus filhos que ninguém tem. Então, mãezinha, calma, nós estamos nessa luta. Só um últimozinho aqui, um louvorzinho, vamos lá. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, e o inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus e Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. O Espírito Santo de Deus venha nessa noite em cada coração, em cada família, em cada prima, em cada tia, em cada sobrinho, em cada pessoa na família. O Espírito Santo venha consolar o teu coração, mãezinha. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.
Boa noite a todos. Eu vim aqui pedir a força, que a gente sabe. Todas as vezes que tu ia lá na mamãe falar as conquistas que tu caminhava, tu e teu filho junto. Porque essa semana que passou, tu foi falar lá pra gente que você tinha conseguido a porta de vida pro teu filho, que era o sonho dele. E hoje a gente tá aqui, todo mundo triste com a perda do Matheus. Mas que hoje, gente, antes da gente deitar para dormir, antes da gente fechar nossos olhos, que a gente oramos, rezamos, os que são evangélicos, os que são católicos, e pedimos nas nossas orações que Deus aponte onde está o corpo do Matheus, para que sua mãe dê um enterro digno para ele. E sobre a vaquinha solidária, ontem à noite eu pedi para o Léo, mandei mensagem para ele, para que ele ajudasse a gente a compartilhar. Não é fake, gente, é verdade. A NECO está precisando muito dessa ajuda. Que todos nós tenhamos a sensibilidade de saber respeitar o momento dessa mãe e não estar julgando o filho dela. E sim, ela precisa de apoio. É isso, né? Tá bom? Deus vai te consolar. Tá certo, gente. Quem está acompanhando aqui o portal de notícias LCJ, nós estamos ao vivo diretamente da entrada do bairro do Eduardo Braga 1, bairro ao qual o Matheus morava, o bairro onde o Matheus convivia junto com a sua família. E aqui nesse instante, os colegas, amigos, conhecidos, aqueles que tiveram a oportunidade de estar junto ao Matheus, estão nesse momento aqui, Mais a alguém, gente na entrada, que a gente já vai encerrar. fazendo uma Mais alguém? singela homenagem, onde posteriormente eles vão sair em direção Por último, a gente só à quer orla da cidade de último Itacoatiara. hino, se alguém puder colocar E a o Noite Pix, Traiçoeiras, se tá você bom, pra quiser gente também encerrar. ajudar, nesse momento está fixado na sua tela, tá? Você pode ajudar através desse número que está aí na sua tela, tá bom? Que é o telefone da dona Valdísia, que é a tia, né, do Matheus. Está fixado 9223 3880, Valdísia, DDD 92. Enquanto os amigos aqui também vão fazendo umas homenagens, a gente vai acompanhando as músicas e diante dos direitos autorais nós estaremos lutando, tá, gente, aqui ao nossa live, tá bom? Mas a gente retorna com áudio até acompanharmos agora essa passagem até a orla da cidade de Itacoatiara, onde eles ficarão concentrados lá no flutuante. Todos os amigos de Matheus estão aqui. Nós tivemos no início dessa live aqui acompanhando, mostrando também para eles, para cada um de vocês, né, que acompanha a nossa transmissão. Mostramos ali também, né, o salão, a qual a mãe tem um orgulho, né, de mostrar ali que o filho já estava, né, fazendo, né, já estava ali fazendo seu cortezinho na sua barbearia, né, ganhando seu dinheiro. A mãe contou toda a história do Matheus. Estamos aí um bom momento com ela conversando, né, sobre a situação a qual ela está passando, e realmente é dopada de medicamentos, né? E aqui nesse momento, como a gente observa, tanto com um desgaste emocional, né, mas também com um desgaste físico aqui, pois ela não dorme direito, né? Vem passando esses dias aqui, onde vai inteirar 48 horas durante a madrugada. Ela me contou um pouco também do primeiro contato que ela teve, como foi para ela receber a notícia ali do filho, né? O Matheus, ele não tinha telefone, ele compartilhava o telefone da mãe, né? Então sempre quando ele precisava de se comunicar com alguém, ele utilizava o telefone da mãe dele, né? E também ele sempre deixava ali, né, a chave da barbearia, aí juntamente, né, com a sua mãe, né? Deixou Gente, esse hino ele gostava um valor, muito, tá? deixou ainda Noite R$200 Traiçoeiras, eu para a peço mãe. que todo mundo que saiba pra E gente foi cantar a junto. última vez que ela teve o contato com ele de noite e nunca mais viu mais o seu filho. Então A professora dele quer dar uma palavra antes, tá a gente bom? pôde Depois ali a gente conversar canta, pra encerrar. bastante com a dona Valdísia, com a dona Jane, né, que falou aí Boa noite a da todos. vivência do Matheus. E que com muita Eu me chamo tristeza a gente Cleo, observa eu que professora do Matheus. ela está muito abalada, gente. Estou um pouco... Esses dias não está sendo fácil, acho, para ninguém que amava o Matheus, né, que tinha o Matheus no seu coração. Matheus era um jovem de inúmeras qualidades. Eu ouvi alguns boatos também, como foi citado pela Leila, por algumas pessoas, sobre a conduta do Matheus. Matheus era um jovem que não tinha nada que desabonasse a sua conduta como aluno.
Eu posso falar como aluno, como professora que fui dele durante o ano de 2024, no técnico em nutrição e dietética. Mateus era um sonhador. Eu estava até comentando, né, com alguns alunos. A pessoa que eu mais chamava dentro da sala se chamava Mateus. Era tipo, Mateus, deixa o celular. Mateus, guarda o celular. Mateus. E eu estava até imaginando assim, eu queria que isso fosse um pesadelo, né? Porque antes o Mateus falava assim, professora, eu não vou para a aula. E ele sempre passava esse trote. Eu não vou. Por que você não vem, Mateus? Não, professora, eu não vou. E de repente ele entrava na sala. Né? E eu dizia, Mateus, você estava mentindo. E ele, não, professora, eu só queria tirar onda com a senhora. E ele saía da sala, às vezes eu ia atrás dele, a Raíssa até falava, professora, vá atrás do Mateus. Mateus foi tomar água e não voltou mais. E eu ia lá, Mateus, o que você está fazendo aí, Mateus? Professora, a internet não está pegando direito dentro da sala. E eu dizia, mas o que tem a ver com o assunto que eu estou dando, Mateus? Nada, professora, eu só queria mandar uma mensagem. Ele lá dentro não está pegando, então eu venho aqui para fora. Então ele era autêntico. Era um rapaz autêntico, um rapaz sonhador. Eu sempre incentivei o Mateus a concluir o técnico em nutrição, né? Essa formação. Ele amava isso. Ia começar a faculdade de nutrição, né? Eu sempre incentivei os meus alunos a ter, não parar no técnico, continuar sua formação. Porque conhecimento é tudo aquilo que ninguém pode tirar de ninguém. Ninguém pode tirar de você o conhecimento. Então, o Mateus, para mim, ele sempre vai ficar nas minhas memórias, nas minhas lembranças, como um aluno que ficou dentro do meu coração. Porque ele era, sobretudo, respeitador comigo. Nunca falou nada para mim, às vezes ficava chateado, que eu chamava atenção. Mas ele ficava com a tromba lá na frente, mas não falava nada. Então, isso para mim era sinal de respeito, e ele era respeitador. Então, o Mateus, ele vai deixar um legado, como já disse a Leiliane, né? Ele vai deixar um legado. O Mateus chegou a hora dele, né, de estar com o Senhor, porque eu não acredito que o Mateus esteja em outro lugar, a não ser nos braços do Senhor, viu, mãezinha? Seu filho está num bom lugar. Outra coisa que eu queria relatar aqui, uma situação que aconteceu. Houve um dia atípico que o Mateus esqueceu o celular. Isso era um milagre. O Mateus não ficava longe do celular dele. E ele esqueceu. E nesse dia nós tivemos acho que foi uma ação, algo que foram entregar uns evangelhos, né? Não sei se vocês lembram de umas bíbliazinhas. E o Mateus foi o único dia que ele não ficou no celular e ele disse para mim que ele estava lendo a Bíblia. E ele disse, eu estou lendo. Você sabia que eu já fui? Eu conheço a Bíblia, professora. E ele já foi evangélico, ele disse, eu conheço a Bíblia, ele começou a ler. Então, gente, resumindo, Mateus só vai deixar boas lembranças. A saudade vai continuar, mas nós vamos guardar o Mateus no nosso coração e nas nossas memórias. Então, que o Mateus possa continuar no seu coração, que o Senhor conforte o coração de todos os familiares, em especial a mãe, né? Que o Senhor traga consolo, porque só Deus pode fazer isso, né? E eu creio, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz assim, aquele que clamar ao Senhor, este será salvo. E eu tenho certeza que na hora o Mateus clamou ao Senhor. Amém. E ele está salvo. Ele está com o Senhor nesse momento. Então, obrigada por essa oportunidade. E não esqueçam o Mateus. Obrigada. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Eu só tenho a agradecer vocês, a força de vocês. É por causa se eu estou aqui firme e forte, foi por causa do talento dele, do conhecimento dele,
do reconhecimento dele, que ele era muito conhecido, muito, tinha um talento, tinha uma... Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu peço muito a compreensão de vocês, que vocês sempre estejam próximo de mim, porque eu tinha o prazer de chegar na minha casa e ver todo mundo reunido lá, rindo, na maior alegria, cortando cabelo, uns cortando cabelo, ele em pé lá. Vai almoçar, Mateus? Já vou, mamãe. Quando ele ia almoçar era 3 horas da tarde, 6 horas da tarde. Mas ele cortava o cabelo de todos os clientes dele, ele dava conta só ele e Deus. E cortava, podia ter 20, ele cortava de todos os 20. Ele cortava cabelo até 1 hora da madrugada e eu esperando ele terminar de cortar cabelo, aí que ele ia tomar banho, a jantar, às vezes até almoçar. Aí que eu ia dormir junto com ele, porque quando ele não entrava, eu não conseguia dormir. Então, por causa do talento dele, que ele era muito esforçado, muito talentoso. Mas eu só quero agradecer a todos vocês. Eu ia falar outra palavra, mas eu não consegui. Mas eu agradeço a todos vocês que estão aqui de coração. Todos vocês, clientes, amigos, vizinhos, parentes. Eu quero agradecer a todo mundo de coração a força que vocês estão me dando. Porque foi por causa do talento dele, do reconhecimento dele, que todo mundo me deu força chegar comigo. O Mateus estudou comigo, o Mateus fez curso comigo, o Mateus andar comigo. Isso para mim foi um prazer, foi o que me levantou para cima. E eu tô aqui falando com vocês, porque eu só pensava em chorar, em chorar. Não, meu filho não vai descansar em paz se eu ficar chorando. Eu tenho que correr e lutar para conseguir chegar com o corpo dele, para mim poder enterrar. Porque se eu não tiver força, como que eu vou receber ele? Então eu preciso ter força, porque eu tenho um Ailton ainda, para me dar força para ele e continuar a minha vida para frente. Daqui para frente eu não sei como vai ser minha vida, porque meus sonhos com ele tudo acabaram, porque ele tinha sonhos bons e todos os sonhos ele compartilhava comigo. Todos os sonhos ele chegava: mãe, eu vou fazer tal coisa, mãe, vai dar certo, senhora, me ajuda. Vai dar certo sim, meu filho. A senhora vai me ajudar? Ajudo sim, meu filho. Então tudo ele compartilhava comigo. Tomava bem, se eu chegasse 10 vezes na frente da minha casa, ele tinha o maior prazer de deixar o cliente dele lá, podia ser quem seja, deixar abrir o salão dele e tomar benção de mim. Era o prazer dele tomar benção quantas vezes eu chegasse na frente da minha casa. E hoje em dia, daqui para frente, eu não vou ter mais isso. Eu não vou ter mais isso. Porque tomar café todos os dias junto comigo, por causa que sentar na mesa para tomar café, porque o outro estuda de manhã e ia embora para o colégio. E ele ficava, ia para a academia, a gente podia tomar café 10 horas, 11 horas, mas a gente tomava café junto todo o tempo. Então, tudo que ele tinha para conversar comigo, ele colocava prato limpo na mesa. Mamãe, ele tinha qualquer sonho que ele tivesse. E o sonho dele era para mim parar de fazer minhas vendas, parar de trabalhar de mototáxi, que eu trabalhava para ajudar ele. E ele disse: mãe, por que a senhora não vende perfume e deixa de trabalhar na sua venda, de trabalhar de mototáxi, mãe? Eu disse: meu filho, eu não tenho renda para mim conseguir trabalhar de vender perfume. Ele disse: mãe, a senhora tem sim, a senhora tem um Bolsa Família. Então, eu dizia: meu filho, o Bolsa Família só dá para a gente manter a casa. Não, dá para muita coisa, a senhora é guerreira, mamãe. Então, ele deixou, o sonho dele era esse, e ele deixou, eu não sei se é 10 perfumes da Boticário, ele deixou. Então, isso é um começo do sonho dele, que ele deixou para mim continuar a venda dele. Eu vou continuar com a venda da Boticário dele, vendendo, que ele ia montar vitrine dele no salão dele para vender Boticário.
para os clientes dele. O sonho dele era maravilhoso. Ele ia montar a vitrine dele, colocar os perfumes, colocar sandália para ele vender. Tudo, ele tinha um sonho maravilhoso, meu filho. Isso acabou. Mas eu creio que tudo vai dar certo no final da história. Eu creio que o meu filho vai voltar para mim, nem que seja para mim enterrar ele. Mas eu creio que ele vai ter no meio de nós, sim, para nós fazer a homenagem para ele, sem ser essa. Então, eu agradeço todo mundo de coração. Muito obrigada a todos. E todos ficam com Deus. Que Deus dê uma boa noite para todo mundo. Fale com quem? Vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem o quê? Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, e todos os momentos. Perdão, queridos. Ainda, Paulo. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Erga a sua mão e declare isso para todos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo.
Deus te quer sorrindo. Queridos, quem gosta do Belo? Levante a mão. É isso aí, gente. A homenagem ao Matheus. Nesse momento, Braga 1. Eu só gostaria de agradecer. Tá ok. Só gostaria de agradecer a presença de cada um, a cada um de vocês que tirou um momento para vir aqui ajudar nessa homenagem. Eu sei que não é fácil perder um filho. Até então eu não tenho filho, mas eu sei como deve ser uma dor de uma mãe. Queria agradecer também em nome da tia Jane, em nome do Ailton, de qualquer um deles aqui, familiar. Cada um de vocês teve esse tempo, né, de tirar esse tempo para homenagear o Matheus. E para encerrar, eu gostaria que a gente desse uma salva de palmas para ele. E amanhã ele vai estar com a gente. E é isso aí, gente. Nós vamos acompanhar agora a ida da dona Jane, que é a mãe do Matheus, até a orla da cidade de Itacoatiara. Nós vamos aqui continuando acompanhando também com vocês ao vivo no portal de notícias LCJ com mais de 1 hora de transmissão. Você poderá também conhecer aqui, né, o estabelecimento a qual o Matheus já vinha, né, conquistando seu espaço aqui no bairro do Eduardo Braga. Nós vamos também, assim que liberar a matéria, você vai poder acompanhar a mãe mostrando ali os detalhes, o acabamento ali da barbearia dele. Então era um sonho do Matheus, era um rapaz aí bastante visionário e que tinha, acima de tudo, sempre aquele olhar, né, para sua mãe, que é mãe e pai, né, criou não somente o Matheus, como também o seu irmão aqui, o rapazinho que também está aos prantos aqui no Braga. É com muita tristeza a gente poder aqui transmitir para vocês que até o momento não foi encontrado também, né, o corpo do Matheus, mas amanhã, com toda certeza, nós vamos estar aí com a energia positiva, né, acompanhando mais uma busca da guarnição de corpo de bombeiros militares aqui de Itacoatiara, para que eles possam aqui localizar, tá bom, e encontrar o corpo, tá bom, do Matheus. As próximas horas são cruciais também, né, não somente ali pelo fato, né, das buscas submersas, né, que estarão acontecendo, mas que também a previsão, né, do encerramento dessas buscas submersas e posteriormente somente buscas superficiais. Então a família tem uma esperança muito grande de amanhã, né, a guarnição de corpo de bombeiros possa lograr êxito em suas buscas e nesse momento venha também aqui encontrar e dar o alívio para essa família. O sofrimento da comunidade do Braga 1, o sofrimento da dona Giane, a qual nesse momento também a gente pede ajuda, né, a cada um de vocês que possam também ser solidários através desse Pix que está fixado em sua tela, ajudar essa família, né, de pessoas humildes, de pessoas guerreiras, de pessoas que realmente tenham essa oportunidade também de receber a ajuda de cada um de vocês, seguidores do portal de notícias LCJ. É importante também aqui o que ela frisou, né, com relação à questão da venda dos perfumes. A dona Giane esteve em conversa comigo, né, informando que o filho ele queria muito que ela pudesse ter um poder aquisitivo para ela cuidar dela. Ele sempre tinha essa vontade que ele tivesse, que a mãe dele tivesse condições financeiras, né, para que pudesse, né, fazer e comprar suas coisinhas. E por isso que ele incentivava a mãe a empreender. A dona Giane, em partes ali, não via, né, essa visão que o Matheus tinha, né? Ela não tinha essa mesma força de vontade de vender e poder, né, ter um recurso a mais. Então o Matheus ele tinha esse sonho que a mãe dele pudesse ter um recurso e sempre pudesse também ali poder, né, fazer as vendas como por exemplo o Boticário, a qual ele vendia, e agora ela informou que vai levar, né, isso, né, para o resto da vida, que vai pegar todas as fragrâncias, né, que o Matheus deixou, e ela vai fazer a venda, tá bom? Para que ela possa também, né, ter a certeza que o filho dela vai estar torcendo muito por ela lá de cima.
Então, que Deus abençoe muito, né? Porque para muitas das vezes as pessoas acham coisas tão insignificantes, né? São pequenas coisas, mas são detalhes para pessoas que realmente lutam, né? Para ter o seu sustento, né? Pessoas que realmente vivem, né? Ali, né? Para sacrificar todos os seus dias para sobreviver nesse mundo, e que com toda certeza a dona Jane vai receber o apoio da comunidade, a comunidade vai apoiar, vai dar força para ela, e que ela venha ser uma empreendedora aqui também, né, e que possa cuidar do seu outro filho, né, do rapazinho ali de 17 anos, que também, né, está sem chão. Né? Toda a família, era uma família de 3, era a família de mãe que era mãe e pai, e de um irmão que agora nesse momento está aqui, né, todos eles, né, desnorteados, todos eles tristes, mas que com certeza vão levantar a cabeça, vão sacudir essa poeira e vão conseguir, né, viver, e acima de tudo, né, dar para o Mateus, né, que vai estar acompanhando, torcendo lá de cima, também, principalmente, aí, muito orgulho, né, para esse rapaz. E a gente só tem a torcer mesmo, a gente só tem a pedir também que a cada um de vocês coloque, né, o nome do Mateus Versosa em suas orações, né, que você também possa ser solidário nesse instante, venha ajudar essa família, não importa o que você estiver doando, né, mas nesse ato de solidariedade, né, disponibilize aí um Pix, uma ajuda, que com toda certeza vai ser de grande valia, né, de grande importância para essa família, né, que nesse momento está necessitando muito. E a gente só tem mesmo a agradecer a cada um que está mandando comprovante para a gente, né, a cada um que está aqui no momento, né, também no portal de notícias LCJ, mandando mensagem, né, de agradecimentos aí, também da gente estar acompanhando, né, está acompanhando, né, essa cobertura aqui no município de Itacoatiara. Nós vamos... E é isso aí, gente. Homenagem aí dos amigos aqui do Braga 1 ao Mateus. Isso aí, vamos acompanhando. Enquanto isso, a você que está chegando em nossa transmissão no portal de notícias LCJ, agora mais uma homenagem aí, mais uma parte da homenagem ao Mateus, que é a ida até o ponto onde a mãe do Mateus vai ficar, que é realmente lá na orla da cidade. Ela não vai arredar o pé. Eu perguntei dela, e aí, a senhora não vai descansar não? A senhora não vai dar uma dormida, uma deitada? Não vai poder... Aí também tem um pouquinho de descanso. Ela disse, só vou descansar, meu filho, quando eu tiver o meu filho por perto. Então, é o sentimento aí de uma mãe, né, que realmente, né, só quem é mãe, só quem é pai sabe o quanto deve ser doloroso, né, a perda, né, de um filho dessa maneira. E ela falou que não vai dormir até encontrar o filho, né, e ela não pensa em outra circunstância a não ser encontrar o filho, né. Conversei com ela também, falando da situação, né, que o rio se encontra, das buscas como ela se encontra. O rio Amazonas é um rio que tem uma certa dificuldade em buscas, né, e se ela já pensou ali também, né, na oportunidade ali do momento em que não se possa ter nenhuma informação, não vem encontrar o Mateus, ela disse que só vai descansar quando encontrar o filho dela, e que ela não vai deixar o filho dela, né, vagando no rio. Então essas são as palavras da mãe, né? Palavra da mãe que só vai descansar quando tiver uma notícia do filho, do corpo do filho. Não importa como seja, não importa como esteja, a dona Jane disse que vai, com toda certeza, dar o descanso para o filho dela. Ela quer sepultar, ela quer enterrar o filho dela. Tristeza, né, gente? Tristeza. Isso a gente poder ouvir, né, vindo dela, né, poder
acompanhar esses sentimentos. A gente observa que em partes ela está tão desgastada mentalmente, né, que a gente observa o cansaço dessa mãe, a gente observa ali através das palavras dela que está sendo difícil aí para ela essa situação, né, gente? Mas vai dar certo. A gente tem fé em Deus aí que amanhã vai ser um dia muito importante e amanhã a gente vai ter uma resposta aqui para os moradores do Eduardo Braga 1. Nós vamos aqui acompanhando com vocês também no portal de notícias LCJ as outras notícias aqui na região metropolitana de Manaus. E quero deixar aqui uma informação, tá, para os seguidores aí do portal LCJ de Notícias. A gente recebe uma informação aqui extremamente triste, né, e preocupante. Vocês sabem que a gente está aqui fazendo a cobertura, né, por mais de 36 horas desse caso. A gente está há muito tempo aqui acompanhando a ocorrência, né, deste caso do Matheus, e que muitas matérias impactantes, matérias mesmo pesadas, fortes, né, estão passando também aqui nesse momento despercebido no portal CJ pelo fato da repercussão, né, desse caso e pelo fato do sofrimento dessa mãe, gente. Mas a gente teve informações aí de situações delicadas, como estupro, que aconteceram nas últimas horas. A gente teve informações aí de morte que aconteceram também proveniente dessas circunstâncias que aconteceram aqui em Itacoatiara. Nós vamos tentar aqui nos reiterar agora, tá bom, do assunto, para que a gente possa aí divulgar para vocês também as outras ocorrências aqui na cidade de Itacoatiara. Mas confesso aí para vocês que Itacoatiara está virada ao avesso, tá, gente? É muita ocorrência, é ocorrência em cima de ocorrência. É muita ocorrência mesmo e é tão desgastante, né, estar acompanhando assim ocorrências como essa de buscas e idas e vindas e notícia para cá, notícia para lá, tendo que andar em terra, tendo que andar em água e a gente tentar se desdobrar aqui para levar informação para vocês. Mas vamos alinhando agora, né? A partir da manhã é um dia decisivo aqui para essa família, porque o Corpo de Bombeiros já deixou a informação, né, que as buscas elas vão continuar amanhã, mas que pode ser aí o último dia de mergulho, tá bom? E com isso a gente vai estar aqui acompanhando com vocês e levando todos os detalhes, tá, gente? A qualquer instante eu retorno com vocês aqui para falar sobre alguns fatos, ocorrências aqui na cidade de Itacoatiara, preocupação também de uma ocorrência lá no bairro de Colônia. De antemão, eu já deixo aqui também, né, a todos os seguidores que estão ligados conosco, né, se acompanharam ali as ocorrências que aconteceram, tá bom, nos últimos dias no bairro de Colônia, de agressão à mulher, né, de violência, né, gente, que possa entrar em contato com a gente, que mande também imagens. A gente acaba de receber uma notícia aqui extremamente triste, né, de uma possibilidade aí de uma violência determinada em morte. E a gente vai agora, daqui a pouco, já voltar com mais detalhes sobre essa situação. Perfeito, gente? Do mais, muito obrigado. Um abraço especial aí para os nossos irmãos aqui do Braga 1, né? Braga 1, que sempre também está presente aqui no portal de notícias LCJ. Saúdo a todos em nome aí do Marcelo, né, nosso parceiro aqui do Braga. Portal de Notícias LCJ, Leonardo Biasi, a informação na hora.